Bom, família de volta à vida. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, inspiração para minha vida, um homem que, quando eu ainda estava num processo de recuperação, tive a oportunidade de vê-lo ministrar, né? Uma frase marcante que ele tem. Se você já o conhece, você vai saber. Quem está com a tocha aí, dá um glória a Deus. E eu conheci o pastor Carlinhos ainda quando eu era um auxiliar na Casa Serve, né? Pessoalmente, já tinha ouvido falar dele quando eu estava na Missão Vidas, e a partir daquele momento que eu vi, eu entendi também o porquê que um homem é chamado por Deus para um ministério tão duro como esse, sabe? Cuidar de pessoas não é fácil, dedicar a uma casa de recuperação evangélica é muito difícil, porque nossa vida não se resume apenas a levar pessoas a parar de usar droga, mas muito mais outras coisas, abandonar a prostituição, a infidelidade, a corrupção, a marginalidade, a mentira. A gente quer ver pessoas servindo a Jesus. Isso foi inspirador para mim e hoje eu tenho a honra, a alegria de estar aqui com ele, né? Um pastor que o senhor já me abençoou demais, eu acho que o senhor nem sabe o quanto. Mas eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, nos abençoando, nos fortalecendo, né? E que esse bate-papo aí possa glorificar Cristo. Maravilha, pastorzão, maravilha, meus irmãos, maravilha, família de volta à vida. Graças a Deus nós estamos aqui. Para nós é uma alegria, meus irmãos, estar junto com vocês e esse bate-papo vai ser gostoso. Fica, participa e comenta, viu? Pastor, vamos lá. Quando o senhor se converteu? Eu me converti no final de 94, na Copa do Mundo, né? Você tinha 14 anos? No final de 94, né? No final de 94, não, me converti após a Copa do Mundo, né? Naquele ano, em 94, nós perdemos o Ayrton Senna. Sim. Caramba, é interessante que eu tava no mundo, afastado, nas drogas, virado, e domingo era o dia do brasileiro sentar em frente à televisão. Chorei naquele dia. Naquele dia eu chorei, meu irmão. Poxa, 1º de maio. Ixi, 1º de maio. Eu sentei porque ele, no dia 5 ele chutou a bola no campo. Sim. Ele foi lá e deu inauguração à Copa do Mundo. No aniversário se eu não me engano, foi no aniversário dos Estados Unidos. No aniversário? No aniversário, que dia 4 de julho é dia da independência. Isso. E ele deu lá o pontapé inicial, tá tudo. Aí a corrida dele veio. Naquele dia, pastorzão, foi um dia que eu acho que Deus começou a mover a minha vida. Não somente por ele, mas é por ver que uma pessoa que tinha tudo na vida partiu daquela forma na nossa frente, repentina. E eu que não tinha nada, meu irmão. Eu me lembro, até hoje, tava uma corrida muito estranha, né? Já tinha uma pessoa morrida e tal. Aí o Galvão fala, Senna bateu forte. Senna bateu. Foi isso a frase, aí daqui a pouco deu aquele... Eu tinha 14 anos na época. 14 anos. Ó, eu sentei, e eu tava sentado aqui no sofá. Então, quando bateu, eu tava olhando. Ele já havia reclamado do carro, já tinha reclamado da suspensão. Não queria que a corrida acontecesse. Não queria que a corrida acontecesse. Já tinha perdido, acho que era o Allenberg, já tinha morrido um na mesma semana. O pessoal tava preocupado, ele botou a mão no carro atrás, olhou, entrou pra dentro, tava pensativo, né? Quando ele bateu, o sentimento, quer dizer, indiferente de nós estarmos longe ou não de Deus, é que eu tive aquele sentimento que ali nós perdemos o Ayrton Senna, não teve jeito. Quando ele bateu, eu já bati assim junto. Eu olhei, em minutos, a cachoeira dos meus olhos descia, aquela água descia, né? E aquele momento para mim ali foi marcante. Então foi justamente dali... Um start que, pô, a vida pode acabar de repente. Claro, isso aí mesmo. Logo depois nós fomos campeão do mundo, né? E eu ganhei uma bandeira do Tenente Linco, que era esposa da missionária Paula Lima. E a Paula Lima era do sul, de Santa Catarina dos Gideões. E ela tinha família de frente à porta da minha casa. E uns meses antes, Deus usou ela em profecia. Sim. Que eu ia passar um grande processo ruim, que eu ia ser preso e um montão de coisas ia acontecer na minha vida, mas que Deus ia me trazer. E ele me deu aquela bandeira do Brasil de presente. E depois que o Brasil foi campeão, nós fomos pra rua, eu com a bandeira, e se divertimos com os professores, o pessoal do colégio, e a turma da bagunça, né? Mas foi aquele momento. Daquele momento pra lá, pra cá, Deus já começou assim, trabalhar na minha vida, a ponto de me resgatar assim, num período rápido, né? Em pouco tempo, lembro quando a Juventude da Alexandria fez uma festa. Eu convidei o meu pessoal pra festa. Ó, tem uma festa lá, vamos lá. Pô, tem umas gatinhas, tem não sei o que e tal.
Quando chegou lá, era um ponto de pregação. Meu Deus. A gente vai cheio de maldade, Deus já tem um plano, né? Cheio de maldade, cheio, ó, tem umas moças bonitas, rapaz, e tal, né? Aí quando chegamos lá, eles prepararam um presentinho pra mim, uma camisa, um giro. Até contei esse testemunho numa igreja que eu preguei. Eu não sabia quantas orações tinha naquela camisa. Eu não sabia quanto tempo eles pagaram naquela camisa, não sei quanto tempo. E por outro lado, a missionária Cidinha, que era da sede de Santos, Ministério de Santos, que já descansa no Senhor, ela pegou uma foto de mim militar, e ela pegou aquela foto, ela botou embaixo do joelho e ela orou por 120 dias. Meu Deus. E jejuou. 120 dias. E nesses 120 dias ela chegou na minha mãe, pegou a foto, bem próximo de tudo isso. Levou a foto para ela, e ela falou assim, você não vai orar mais pelo meu filho? Eu falei, não, teu filho tá chegando aí. Jesus falou para mim que já está trazendo ele. Então, o que acontece? Ela destravou em oração, em jejum, no mundo espiritual, para que Satanás soltasse a minha vida. Porque, assim, o mundo tem que ser destravado, tem que ter uma palavra para destravar a nossa vida. Porque senão a gente fica preso. É assim, eu quero, sei o que é fazer bem, mas não consigo. Por quê? Porque estou preso, estou travado no mundo espiritual. E hoje Deus usa a gente nessa Em 94 área, né? Aconteceu tudo isso. Tudo isso, tudo isso. E assim, eu sei, pastor, que essa primeira experiência com Deus, esse primeiro contato com Deus, porque Deus já vem buscando esse contato com a gente há muito tempo, só que a gente vista grossa, faz de surdo, não quer dar uma atenção, corre vários perigos, mas a partir desse primeiro contato começou-se um processo, a gente até ensina, prega isso muito na Guarda de Recuperação, quem começou a boa obra vai levar até o fim, mas depois da conversão, como que foi descobrir o seu chamado? Como que foi se entregar para isso? Né? O senhor tem... Acho que aqui na Baixada Santista, no estado de São Paulo, o senhor é uma referência há muito tempo já sobre essa questão com a Missão Alfa de cuidar de pessoas. Claro. E não é todo mundo que quer, não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que entende. Mas até chegar nessa fase, não foi assim. O senhor se converteu e já veio. O que aconteceu depois da conversão para até o senhor entender... Pô, esse é o que Deus tem para minha vida. Maravilha. Me converti final de 94. A primeira coisa que eu fui congregar na Alexandria Vila Margarida. Sim. Né? Ali era a igreja da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão Luizinho, né? E meus irmãos estavam todo mundo cooperando ali. Eu ganhei, naquela época, o pastor Antônio Carlos de Oliveira era o presidente da FATADES e as igrejas tinham bolsa de estudo. Sim. Tinha bolsas de tudo, pagava para que a gente estudasse. Eu trabalhava no CAIS, então assim, eu saía de manhã cedo para ir trabalhar, ia pro CAIS, e aí ganhei a bolsa, fui privilegiado. Aí saía do CAIS e já ia pro colégio estudar. Então assim, tive professor Antônio Carlos de Oliveira, tive professor Raimundo da Brasil para Cristo, tive vários professores, a Milka, a chilena, irmã do apóstolo Natanael. Sim. Tive grandes pastores, Silvio. Só gente boa. Pessoas assim fantásticas, né? Elza Moraria, que hoje está lá na Lagoinha, em BH, no Belém, ela e estudava junto conosco na classe também, que era o esposo dela, que também é um pastorzão, Walter, maravilhoso, irmão do pastor Valmir Reis. Sim. Na minha classe estava eu, o pastor Luiz Fernando, que é o presidente da Palavra de Vida. Do Guarujá. Isso, pastor Luiz Fernando. Era Gerson, que é da Campos Sales, né? Era o meu irmão Luizinho, que é o pastor Luizinho. E tinha mais, nós tínhamos uma equipe maravilhosa, Marina Ramos, Marco Albuquerque, Carlos Rezende, que hoje é o vice-presidente do Ministério de Santos. Sim. Então nós tínhamos aquela equipe. Aquela equipe, com 6 meses, nós estávamos na Alexandria, com 6 meses de cristão, nós fomos abrir a primeira igreja do ministério. Com 6 meses. Nós fomos enviados numa equipe de 12. O apóstolo Paulo montou 12, né? E era eu, Rezende, Marina, Moisés... Jaquenira, Carlos Albuquerque, Marco Albuquerque, Luiz, Sueli, nós éramos em 12. E nós fomos enviados por quê? Para um campo. Qual foi o primeiro campo que nós fomos enviados? Eu era de Alexandria, Vila Margarida, aí cada um era de uma região perto, nós fomos para o Parque São Vicente. Nós fomos enviados para o Parque São Vicente. Quando chegou no Área Parque? Continental? Não, Parque São Vicente, Jockey Clube. Certo. Que é assim, ó. Aqui é Vila Fátima, faz um curva assim, né? Tem Vila Fátima, Jockey Clube, aí Catarina, o meio aqui, o miolo é o Parque São Vicente. Certo. Que fica aqui nesse espaço aqui. E o primeiro campo foi onde? Favela da Comeca. Meu reduto, minha casa. Estudando e já indo trabalhar. Estudando e indo trabalhar.
começamos a resgatar quem? Primeiro resgate foi o quê? Nossos vizinhos, nossos amigos. Sim. Pessoas que estavam perdidas conosco, caídas conosco. Então, quem te viu perdido, estava te vendo transformado e sendo resgatado pelo senhor ali. E resgatando vidas. Com 4 meses de trabalho, nós tínhamos 80 pessoas para batizar. Glória a Deus. 4 meses. Ali foi uma equipe, porque assim, sozinho, pastorzão, nós vamos longe, andamos rápido. Sozinho a gente se desenrola, né? Mas não conquista muito. Sim. Mas em equipe, a gente anda mais longe, mais estruturado, um sustenta o outro. Consegue fazer obras mais firmes, né? Então, quer dizer, eu não era um bom pregador, mas eu era um ganhador de vidas. Eu não era um bom professor, mas eu era pronto para ouvir. Então, tinha um mestre, aí tinha um pregador e tinha a disposição. Tudo. Tinha o tocador, tinha o mestre, tinha o discipulador. Então, porque em 4 meses, 80 pessoas para batizar, vamos ser sinceros, 80 pessoas é maior que muita igreja que tem por aí hoje. Foi um impacto, meu irmão, foi um impacto. A gente, dali, nós concluímos o Parque São Vicente. Aí nós alugamos o Parque São Vicente. Aí no ano de 95, no ano de 95 mesmo, a equipe saiu, nós fomos abrir o Marapé, a igreja do Marapé. Sim. Aí o que acontece? Pô, precisamos que um líder fica. E a gente vai pro Marapé. Aí um líder, tiramos sorte lá. Caiu a sorte em quem? Caiu no senhor. Em mim. Da comunidade, da conhecido comunidade, na região. do bairro, a sorte lançada caiu na minha mão. Meu Deus. Só que assim, caiu até que preparássemos outros obreiros, porque tinha escola de obreiro no ministério, e viesse para assumir lá. Aí veio o pastor Zé Carlos, veio o pastor Ancheta e o pastor Arthur do Liro, de saudosa memória também, que descansa no Senhor. Sim. Um homem maravilhoso. Aí eu já fui migrado para outra. Quando eu ia migrar para assumir lá o Marapé, onde toda a equipe estava, eu fui dali enviado para assumir a Catarina de Moraes. Sim. Catarina de Moraes. Falei, meu pai, foi desafios. Então, assim, eu pastorei Catarina de Moraes, abri Tancredo. Depois pastorei Vila Margarida, voltei para Vila Margarida, pastor de Vila Margarida, abrimos Catiapuã. Depois fui 2 vezes co-pastor de Campos Sales. Aí depois aí dirigimos Santa Maria, Vila São Jorge, Areia Branca, Vila Fátima. Aí eu fui pastoreando, eu pastorei 15 igrejas do ministério. O último foi Marapé, em Santos, né? Marapé que nós abrimos lá no começo, eu voltei para ser o pastor lá. Então a gente fez todo esse trabalho, né? Fui levado ao ministério consagrado no dia 26 de junho de 1996. Sim. 1996. Já faz uns anos já. Né? Já tem uns anos, poxa. E fui servir. Então, assim, pelo que eu tô entendendo, a missão não foi o seu primeiro chamado. Quem pensa que o senhor foi alguém que chegou e ficou, trabalhou na missão, tá enganado. O senhor começou na igreja. Isso, começou na igreja. O meu caminho é inverso, é o oposto. Eu vim pra casa de recuperação e eu tô 14 anos internado. Mas 14 anos internado, agora que eu tô trabalhando na igreja. Mas eu tava liberto e eu vou pra 18 anos de internado ali na São Paulo. Né? Meu pai do céu. E assim, pastor, depois dessa vida na igreja, depois dessa formação na igreja, a missão surgiu de que maneira? A missão ela surgiu dentro da minha casa, né? Na verdade, o espaço Missão Alfa já tinha sido formado. Sim. A nossa mesma equipe, montamos uma equipe. No ano de 88, aquele terreno foi passado por irmão Edivaldo, que já descansa no Senhor, e ele passou para a igreja. E a igreja pegou, o pastor João Alves Corrêa tinha um sonho de fazer ali um recanto para pastores, um lugar de retiro. O pastor João Alves Corrêa passou a presidência para o pastor Paulo, aí montou-se uma equipe. A Marina Ramos, que abriu a primeira igreja conosco, ela foi formar a equipe da Casa de Recuperação. Sim. Aí ela falou assim, pastor Paulo, eu gostaria que o Carlinho fosse comigo. Pastor, não, o Carlinho vai pastorear a igreja. E tu vai montar uma equipe e tu vai cuidar de lá. Então começou a cuidar de lá o tio da minha esposa Elias, começou a cuidar dali pastor Damião, da pastora Célia, e começou pastor Daniel, e tinha um pastor que era da Vila Fátima, que eu vou lembrar o nome dele no meio do caminho, Isaías. Aí depois veio o pastor Éder, o Éder presbítero de... Toda essa galera para montar o recanto, o retiro de pastores. Não, já para montar o projeto Missão Alfa mesmo, certo, de casa de recuperação. Aí conseguiram montar,
conseguiram, aquela primeira casa que tem em cima, conseguiram fazer um trabalho muito lindo, um trabalho de excelência. Aquela construção mais antiga. Isso. Logo que você entra, ela tá à direita, assim. Aquela primeira casa, aquela Isso. direita. Aí fizeram um trabalho de excelência, né? Naquela época o Ministério tinha levantado a bandeira mesmo, tinha um coração naquilo ali maravilhoso. E o que acontece? O trabalho fluiu. No meio do caminho, o que acontece? A missão foi fundada em que ano? A missão foi fundada, acho que foi em 2000 e... Não, em 95 eu fui pastorear. A missão em 96, 97. 23 anos, 24 anos já de obra. 96, 97 ela foi fundada, a missão. É isso mesmo. Sim. 96, 97. Ela foi fechada no ano de 2002. Ela ficou 97, 98, 99, 2002, que era o pastor Reginaldo, que era, na época, o pastor regional daqui. E o Reginaldo teve que ir lá porque a missão fechou e o terreno ficou abandonado. Certo. Aí nisso que o terreno ficou abandonado, o que acontece? Invadiram. Aí roubaram tudo, levaram tudo. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Eu, como responsável da De Volta à Vida, a gente sofre várias lutas. Sim. Eu não vou dizer que são lutas erradas, mas eu acho que o que prejudica a gente são os excessos. Claro. Porque eles querem levar a gente para uma melhoria, mas eles precisavam entender a bandeira que a gente levantou e as condições que a gente tem para fazer isso. Mas assim, por que a missão fechou nesse tempo? Se é um trabalho que fluiu, frutífero, começou bem, mas aí ela fechou. Lideranças. Liderança. Então foi uma crise interna. Isso, liderança largaram, não quiseram mais. Ótimo. Não tinha ninguém que quisesse assumir a responsabilidade. E por fim, o presbítero Éder do Oasis foi o último junto com o Dan. Nem todo mundo valoriza um dependente químico. Nem todo mundo, mesmo estando dentro da igreja, pastor, acredita que a vida de uma pessoa pode mudar. A maioria hoje tem dificuldade. Precisa passar por um processo de cura muito... Sabe? Porque é até bom o senhor tocar nesse assunto. Poxa, é talvez a casa mais antiga da Baixada Santista. Claro, é a mais antiga. Tá? Junto com o Ministério de Santos, que é a mãe de todas daqui. O Ministério de Santos acho que é a mãe de todas as igrejas aqui da Baixada. É top, isso mesmo. Então, assim, a Missão Alfa também... a primeira casa de recuperação. Pastor, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente que acredite. As pessoas pensam que é só vir aqui trazer uma comida ou deixar uma oferta e está resolvido, mas não adianta. É igual o dizimista. Ele deixar um dinheiro e não entender que aquilo é louvor. Sim. Ele deixar uma moeda e não entender que aquilo é louvor. Eu acho que o que falta pra gente é quem ajuda ou se propõe a ajudar de uma maneira exacerbada ou mínima, é compreender que a gente crê na vida das pessoas que estão aqui. Nós não estamos aqui gastando tempo, pô. Sabe? E uma casa como essa, fechar... Pastor, eu acho que não foi nem organização, falta de condição, mas foi a falta da expectativa de quem estava ali mudar de vida. Isso daí é muito importante também, porque assim, isso aqui é uma chamada, pastor. Sim. É uma chamada que, assim, ela não é uma chamada fácil. Pô, a gente sabe disso. A gente pode lidar, para nós isso aqui é uma terapia. Sim. Tá dentro do projeto, qualquer projeto que nós entramos é uma terapia. Sim. É a nossa vida, faz parte da nossa vida, né? Mas assim, as pessoas que fecharam ali, eu acredito que eles se sentiram um pouco abandonados. Por quê? Porque no começo, os projetos é meio que oba-oba, o senhor sabe disso. Pô, vai todo mundo. É oba-oba, vai todo mundo. E às vezes aparece ali uma pessoa bem intencionada, não mal intencionada, vai ali, te ajuda, te oferta. Mas aquela pessoa te ajuda e passa 12 anos sem lhe ver. Mas 12 anos ele tá testemunhando que ele te ajuda. Sim. Você entendeu? Ele te ajudou 12 anos atrás, mas ele tá 12 anos dizendo que ajuda o pastor Haroldo, 12 anos. Ele tá vivendo aquele testemunho, realmente, ele foi bem intencionado. Mas já passou 12 anos, que ele foi a última vez que levou ali uma cesta básica. E na cabeça, assim, quando fala assim, ajuda lá, eu também ajudo. Ah, você ajuda? Pô, legal. Pô, mas eu vou lá, nunca te vejo. Aí eu acho que a cabeça dele, na hora, ele fala assim, caramba, eu tô com um gatilho aqui, que eu preciso me livrar desse gatilho. Sim. Eu tô vivendo esse gatilho de 12 anos, quer dizer, eu estou retardando também a minha bênção há 12 anos. Porque assim, quem semeia,
o senhor falou até de dízimo e oferta. Eu entendo que o dízimo, a oferta, a primícia, o dízimo, a gente sabe da importância que Sim. é. Mas eu acho que a oferta e primícia tem que ser muito mais do que dízimo. Sim. Porque é onde que vai vir a prosperidade para nossa vida e não tem jeito. Eu acredito que o senhor é um homem próspero aqui dentro. Com certeza. Eu me considero uma pessoa próspera. Abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Isso. A gente somos isso, nós herdamos do quê? Do amor pela vida, pelo Sim. próximo. Porque assim, você amar o que não é teu, porque assim, amar o que é teu é fato. Mas o amar, pastor, ele vai exigir da gente ações. Porque, pô, tem um monte de gente, eu amo esse lugar, mas aparece aqui a cada 5 anos, pô. Eu amo esse lugar, assim, eu amo esse lugar, mas não consigo ficar uma hora nele. Então, é difícil isso. E assim, eu entendo. Passou por esse processo, invadiram lá, ficou jogado. E aí. Ficou jogado. Na verdade, esse tempo que invadiram e o tempo também que funcionou, não se atentaram para impostos, não se atentaram. Certo. Quer dizer, na verdade, a casa ela foi abandonada numa totalidade. Certo. E assumimos lá em 2005. Assumimos, a irmã Sandra, filha do Pelé, era viva ainda, né? Sim. Foi comigo. Sandra Arantes. Sandra Arantes. Quando eu saí para assumir lá, antes da gente assumir, o projeto começou lá no Marapé. Eu era pastor do Marapé. E o que acontece? Eu morava na Manuel Ruiz e a igreja era na Moro Ribeiro. E eu estava pastoreando. Então o apóstolo Paulo sempre descia da casa dele, passava lá na minha casa, tomava um suco, vinha bater um papo comigo. Sim. E dali a gente seguia para a igreja, né? E eu peguei uma sala minha lá, eu fui ganhando as pessoas para Jesus. Quando encerrava o culto à noite, pastor Haroldo, minha esposa nunca fez jantar. A juventude da igreja, assim, na verdade, toda a igreja que nós cuidamos, que zelamos das 15 igrejas, toda, nós somos muito bem cuidados pelo Sim. povo. Porque Provérbios 27 estava na nossa vida. Sim. Procura conhecer o estado do teu rebanho, coloca o coração sobre ele, que não vai te faltar nem lã, nem leite, nem para ti, nem para os teus. A Bíblia se cumpre. A Bíblia se cumpre. Então a gente tinha aquele compromisso. Embora eu trabalhava e a minha esposa também trabalhava, nós tínhamos o tempo que sobrava, a gente servia com muito amor. Sobrava não. O tempo que a gente tinha folga, a gente servia com alegria. Eu botava meus filhos dentro do carro e nós íamos para a igreja, que dirigia com comida, com alimento, com roupa, com tudo. Nós se trocava dentro do carro, tomava banho dentro do carro, mas não faltava cuidados. Então, numa dessas salas, eu botei 6 moradores de rua. Aí dentro da sua casa? Isso, dentro da igreja que eu estava pastoreando. Certo. Dividi uma sala, conversei com os irmãos. Aí o apóstolo foi lá, pastor Paulo, né? Aí eu falei assim, Carlinho, ele falou ainda para mim assim, eu lembro como se fosse hoje, tu tá ficando doido, meu filho? Aí eu falei assim, não, apóstolo, eu estava aqui pastoreando, e aí o pessoal trouxe uma janta para nós aqui depois do culto, e eu parei, olhei ali no Moro Ribeiro, aquele montão de gente morando na rua, se drogando na minha cara. Eu não conseguia comer, apóstolo. Eu não conseguia comer. Então Deus falou audível, volta a fazer aquilo de onde eu te tirei. E eu entendi. Quando eu entendi, apóstolo, tá aqui. E a prosperidade da igreja chegou quando aqueles homens chegaram. A igreja prosperou. Foi uma bênção. Então, eu já estava um tempo hábil ali, eu ia assumir o Campo Grande, que era uma outra igreja mais próxima ali, o Campo Grande. Quando eu estava pronto para assumir o Campo Grande, que já estava até... O apóstolo, enfim, lembrou desse espaço que tinha aqui, que estava abandonado. O pastor Rosinaldo tinha tirado o pessoal da moradia de rua. Eu não sabia de nada. Aí eu só falei para Deus assim. Eu olhei para o morador de rua e falei, Deus, eu largaria tudo. Tá vendo aquilo ali assim, ó? Eu largaria tudo somente para cuidar dessas vidas. Foi 2 minutos de oração. Senhor. É aquela oração que parece que ela chega no céu, Deus fala, pô, era isso que eu tava querendo ouvir. Meus irmãos, vocês estão entendendo o negócio? Meus irmãos, que oração foi essa, meu pai do céu? Nossa. E em 2 minutos eu fui atendido. Aí quem encosta na minha porta? O pastor Sebastião Pereira, que é pastor lá em São José do Rio Preto. O pastor Sebastião falou assim, Carlinho, bora que tem uma missão. Entra aí. Aí eu entrei. Ele, ó, tu vai assumir um Campo Grande. Aí eu falei, opa, eu vou assumir o Campo Grande. E nós fomos embora conversando. Aí quando nós entramos de Santos para São Vicente, aí eu falei assim, ô pastor Sebastião, o Campo Grande é ali. Aí nós estamos andando, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá. Eu falei, pastor, o Campo Grande ficou lá para trás. Não me falou nada. Aí quando eu cheguei lá na Estrada do Rio Preto, nós entramos na Estrada do Rio Preto, ele falou assim, Carlinho, tu vai assumir uma casa de recuperação. Meu Deus. É o teu chamado, então tu vai agarrar uma casa.
Aí eu imagino a estrada do Rio Preto em 2005. Meu Deus do céu. Não tinha nada ali. Pastorzão, não tinha nem luz. Nem luz. Quando ele falou que eu ia assumir uma casa de recuperação, qual era o meu coração? Me alegrei. É o que eu estava realizando dentro da igreja, me alegrei. Quando chegamos na porta, era uma porta de pau a pique aqui assim, de madeirinha. Uma casa tocada a fogo. 20 pastores dentro da casa, do quintal. Nós entramos para dentro do quintal, mato até umas horas. Aí eu falei, mas o senhor não falou que era uma casa de recuperação? Ele, então, Carlinhos. Vamos recuperar a casa. Então, meu filho, o chefe falou, tu manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas não sabem como são as nossas histórias, meu né? Não adianta. Meu Deus, aí eu... Chegar uma pessoa lá hoje, lá com uma prancheta e uma caneta aí pra dizer se tá errado, não sabe como começou, não né? Não passou por nada, não viu nada, não sentiu nada e não tem nenhum esforço, porque não tem gasto. Não tem nenhum empenho, pastor, nem de tipo assim, ó, eu sei que você precisa fazer, você não consegue, mas eu vou esperar aqui. Nem a paciência, pastor, de dar a gente condição de fazer alguma coisa, a gente está encontrando. Deus, imagino. Tão difícil. E eu sei que o senhor passou por muitas lutas para a Alfa ser o que ela é hoje. Claro. Para ter aquelas construções, a igreja, os dormitórios novos. Sim, o senhor passou por muitos processos. Quantas vidas deve ter passado ali, transformado? Tem uma rapaziada que acabou ficando por aqui. Vagnão, Yuri, Lucas, tudo casado, bem tudo sucedido. Família, bem sucedido. Yuri aí, né? Pregador, entendeu? Conselho tutelar. O pai, o padrasto é presidente do ministério. Sim. O Wagner é um pastorzão junto com o pastor Silvio Messias ali. Isso mesmo, a galera ficou ali, bem. Companheirão. O Luquinha, meu irmão, é top. Pregador, jogador. Sim, me ajuda aqui nos Uber aqui. Um abraço, Lucas. Deus te abençoe. Luquinha, ele é... Deus honrou ele. Tá trabalhando agora registrado. Glória a Deus. Ou é Oi. Amém, benção. Ou é Vivo. Também bom. Nós vamos descobrir depois. Mas eu sei, pastor, que o senhor já sofreu muitas lutas. Até alvejado o senhor já foi, depois que assumi a missão Alfa e tal. Mas aconteceu algo para mim. Como nós somos pastores, nós temos um nome a zelar, testemunho a dar. Claro. Aconteceu algo que, assim, o diabo, o homem, tentou manchar a sua vida, que foi aquele desafio que o senhor passou há pouco tempo atrás, que a gente ficou sabendo que até no cárcere o senhor foi parar. Até no cárcere. Como foi isso? Assim, pastor, o que aconteceu? Porque a gente sabe que sua vida está dedicada, né, a essas pessoas, a cuidar dessas pessoas, mas assim, isso foi algo que foi assim, longe demais, sabe? Foi longe demais, foi desrespeitoso, né? Foi bem desrespeitoso. E assim, eu acho que tinha que ter uma consideração maior, mas é o mundo espiritual, pastorzão. Ó, eu tenho a filmagem aqui. Sim. Né? Eu sei que talvez não vai dar para passar ali, até porque a gente tá sem internet, mas depois eu passo pro senhor. Sim. Do dia da fiscalização. Depois eu mando o link pro senhor. Manda para mim. Coloca aí pro pessoal entrar dentro do link, manda. Tá? Então, no dia 24 de setembro de 2019, no dia 24, o que acontece? Veio uma força-tarefa. Antes da pandemia. Antes da pandemia, veio uma força-tarefa. Em 2007, nós já tivemos um embate, porque quando a gente terminou de levantar a casa, nós fomos para leilão. A casa foi para leilão, eu tive que entrar com advogado, eu tive que pagar. 2 anos depois da casa restaurada. 2 anos depois da casa restaurada. Liguei pro apóstolo, falei, apóstolo, aí ele falou assim, Carlinho, ele virou para mim e falou assim, aquela benção lá é tua, Deus deu na tua mão. Então aí eu tive que virar, correr atrás de advogado, pagar advogado, tava com quase 80 mil de dívida de impostos, e eu tive que me virar. Sim. E como que se virar se você não tinha recurso, não tinha nada? Eu tinha o pouco que eu recebia do trabalho, certo, que eu continuei trabalhado, fichado, né? Pouco, mas assim, era pouco, era irrisório para poder fazer o que tinha que fazer ali. Então Deus preparou o advogado, paguei, consegui concluir, demos a entrada, conseguimos tudo direitinho, pagamos os custos, pagamos o que tinha que pagar e, para a glória de Deus, o terreninho é da Missão Alfa, tá lá, é da associação, né? É uma vitória, isso aí foi uma vitória. E logo depois esse impedimento aí, né? Que o que acontece? Pastorzão, há muito tempo que a gente
faz um trabalho, e esse trabalho ele incomoda nas regiões celestiais. Porque assim, é um trabalho que ele é feito... Confronta, né? Confronta. E tem pessoas que, não que eles queiram, mas assim, a gente ou serve Deus ou a gente serve o diabo, não tem jeito. Ou a gente tá abraçado com Deus, ou a gente ou é de um time ou é do outro, né? Ou é de um time ou é do outro. É a mesma coisa que eu for corintiano e querer entrar lá na torcida do Santos. Não dá. Eu vou arrumar confusão. Problema. Né? Eu vou arrumar confusão. Vou chegar lá, o pau vai comer. A gente cuida, tipo, de pessoas marcadas. Claro. Quem entra aqui já entrou com a sentença. A gente sabe que quem tá em pecado Sim, tá com essa sentença sobre a sua vida. sentença. Mas o problema é que a gente cuida de pessoa que já tá na beira do abismo. Na beira do abismo. Gente ameaçada de morte, gente que chega com AIDS, com tudo. doença, com AIDS, tuberculose, entendeu? Com sífilis, um monte de doenças coisa. venéreas. A gente tá resgatando mesmo quem já tá à paz da morte. Banguelo sem dente, careca, vem arrebentado, porque assim, ele vem arrebentado. Assim, um dos maiores benefícios, pastorzão, lembrando aqui os irmãos, o maior benefício de uma vida dentro da De Volta à Vida, ou qualquer instituição que tem aqui na cidade, o primeiro benefício, irmão, olhe para cá, é uma casa menos assaltada, é um furto a menos, é um roubo a menos. É um morador a menos na rua. É um morador a menos na rua. É uma viatura a menos a ser destacada, é um combustível a menos sendo gasto no poder público, é um hospital a menos, entendeu? A tratar uma pessoa dessa, é uma família dormindo bem, é um lar descansando bem, é um homicídio a menos, é um assalto a menos. O benefício que uma vida dessa, que vem voluntária para os nossos braços, gera... É social, pô. É social. É social. Você tá entendendo? Só que eles querem parar o nosso trabalho, mas para encher a praça de morador de rua, você não pode tomar um açaí. Não pode tomar um açaí. Você não pode tomar um sorvete, você não pode andar com seus filhos na praça, que você está correndo um risco de sofrer uma violência, de ser assaltado, de prejudicar a sua família. Essa incoerência que a gente não consegue entender. Aí essa força-tarefa foi lá na Missão Alfa e... A força-tarefa foi lá, o que acontece? Identificou população de rua, com dependência química, essa guerra muito grande que ela tem que acabar, porque assim, 96% do social já declarou que toda população de rua é dependente químico. Sim, sim. Você entendeu? Não tem ninguém que quer morar na rua porque quer. Não. Cara, eu vou pra rua porque eu quero, não tô conseguindo. Não, não. A pessoa vai pra rua porque ele perdeu a identidade. Ele vai pra rua porque ele perdeu, meu irmão, a vontade de lutar, ele perdeu uma família, ele teve uma decepção, ou ele decepcionou alguém, ou ele fez alguma coisa que... E ele vai. Aí o que acontece? Deus levanta agentes como nós, né, chamados por Deus, não por governo, nada contra, pelo contrário, tem muito técnico. Tem o pessoal gente assim boa. Como, olha, queridos, olha pra cá, assim como tem pastores bons, tem pastor ruim também. Tá entendendo? Assim como tem técnicos de excelência, tem canalhas. Em todo lugar, então, todo assim, lugar da sociedade tem. Cabe a nós, eu falo isso, por que nós? Porque as nossas instituições, ela atende a comunidade LGBT, ela atende o católico, o espírita, o candomblé, o ateu, o muçulmano, o cristão. E como a gente cuida sem nenhum tipo de preconceito. Sem preconceito. Eles nos amam. É isso mesmo. Eles passam a nos amar porque assim, porque a gente mostra para eles o que é o amor ágape, o amor de, é isso mesmo. de pai, o que nós recebemos, mas também nós recebemos esse amor. E a gente consegue, por isso que nós somos esclarecidos em Deus na fé, mas nós somos queridos por Pai de Santos. Nós somos queridos pela comunidade LGBT. Por quê? Porque a gente cuida do filho deles. Porque o problema da dependência química não é um problema nacional. Não é um problema regional. Também não é do cobertor metropolitano, que atende de Bertioga aqui a Petoledo. Não. É um problema, não é estadual. Ele é mundial. Ele é mundial. Se você for olhar, a nossa bandeira é contra o câncer da sociedade. É contra a bebida, as drogas, o álcool, o crack. E detalhe, para você que não sabe, o crack é só 6% no país inteiro. O álcool é 66%. Isso mesmo. E o que tem de alcoólatra dentro da cadeia de recuperação, ninguém conta. Ninguém conta. E outra, mesmo. Eles têm uma dificuldade. Por que o álcool? O álcool, meu irmão, qualquer R$5 você toma 10 doses. Você vai fumar uma pedra, é R$10, 15, sei lá quanto que é. Sim. Nem sei quanto que é. Então, assim, isso tudo por quê? Por amor, pastorzão. Pega aqui na minha mão. Rapaz,
Deus chamou a gente para cuidar de confusão. Parada dura, né? Para cuidar de parada dura. Amar, porque assim, você amar, voltar para dentro da Bíblia, amar quem você é. Quem te faz o bem é fácil. Agora, amar eles, porque são rebeldes, chegam aqui com um pensamento totalmente difícil, sabe? Chegam frustrados, chegam totalmente decepcionados e é difícil. Aí, pastor, aconteceu que o senhor sofreu uma acusação, né? Veio uma acusação contra o senhor, de repente... O promotor chega com a força-tarefa. Facebook, todo mundo compartilhando, pastor Carlinhos está preso, pastor Carlinhos está preso. E aí, um homem que é levantado por Deus para cuidar de pessoas com problema de droga é acusado de tráfico de droga. Tráfico, tá aqui, daqui a pouco nós vamos ver no papelzinho, tráfico de droga. O interessante é assim, que não houve uma verdade no coração do poder público, não houve uma verdade na comissão que estava. A comissão, quando chegou, não houve uma denúncia. O promotor público, eu quero parabenizar aqui o doutor Guilherme, juiz em exercício na nossa cidade, parabéns a ele, a todos os promotores que estão em exercício na nossa cidade. Eu quero parabenizar o ministro Juiz Fux. Como nós chegaríamos no nome desse? Sim. Como que nós íamos chegar lá no Supremo Tribunal? Então, assim, são pessoas, pastor, que olharam o processo, olharam a situação, achou idoneidade na nossa vida, excelência e foi lá e arquivou o processo. Obrigado, parabéns. Por isso que eu falo, onde tem os bons, também tem os maus. Sim. Dentro da instituição, todos eles alegaram que iam fazer o bem, que só vieram numa vistoria. Mas assim, querido, uma instituição que não tem ajuda do governo, não tem ajuda do poder público. Eu vim 10, 15 viaturas. Quem é que tá pagando essa gasolina? Tá saindo do bolso de quem essa gasolina? Essas fiscalizações têm que fiscalizar, sim, com certeza, qualquer instituição. Deve. Mas, inclusive, as do governo. As que têm convênio, as que estão associadas. E as que não têm, eles têm que criar mecanismo para a gente poder legalizar todas as situações, estrutura. Por quê? Eu acredito que a demanda do poder público ela é muito grande. Imagina a cabeça do promotor como não está agora, as mães pedindo socorro. Pastor Carlinhos, olha, se o senhor pegar as bandeiras ideológicas que a gente tem hoje, todas elas promovem o bem social do ser humano. Todas independente de qual seja a bandeira. Todas elas dizem que você não pode sofrer preconceito, que você não pode sofrer violência, que você não pode sofrer abuso, que você tem que ser compreendido como você é. Agora, se nós vivemos em um tempo em que a ideologia é cuidar de pessoas, por que a gente é tão mal visto por fazer o mesmo trabalho e cuidar de pessoas? Então, assim, as pessoas têm que entender que não é uma elite que tem que ter o seu desejo realizado, não é uma elite que tem que ter os seus pensamentos estabelecidos, mas se é pra gente cuidar, se é pra gente pensar, a gente precisa pensar em todo mundo. Esse lugar, Missão Alfa, De Volta à Vida, Serve, tantas casas, não vou nem citar nome aqui, são muitas casas, tinha que também ser visto de uma maneira diferente, porque nós estamos querendo o bem das pessoas. Detalhe, pastorzão, é o único lugar onde a esquerda e a direita são cuidados. Sim. É o único lugar onde o corintiano tá com o palmeirense, é o único lugar onde o flamenguista tá com o Eu me lembro do pastor Adilson. Você não lembra? São Paulino. Cuidou de mim. O pastor Adilson tinha lá na casa de recuperação um policial militar e tinha uma pessoa que com muito histórico de crime e tal, ele chamava lá na frente, vem cá, aqui a gente tem o policial e aqui a gente tem o bandido, só Deus, irmão, que faz essas coisas, só Deus pra unir aqui, ó, o criminoso com o policial e hoje fazer ele se abraçar, pastor. Meu Deus. É só aqui que acontece coisa. É só aqui que acontece. Eu me lembro do pastor Guimarães que veio aqui, nós fizemos um curso, pastor Guimarães, tenente-coronel da Polícia Militar. Maravilha, meu Deus. Pastor Guimarães, se eu assistir esse vídeo, pastor, que Deus te abençoe. Uma alta patente. Ele me chamou, ele diante da casa, ele falou assim, pastor Carlinhos, irmãos, no mundo militar não tem gesto que reconheça a autoridade sobre a vida de outra pessoa maior do que a continência. E hoje eu quero prestar continência a todos vocês. Pastor, era um coronel. Se colocou como soldado. Se colocou como um soldado, honrando as pessoas que estavam aqui em busca de uma melhoria. Parabéns, coronel. Parabéns pela sua atitude nobre. Temos hoje um coronel cristão também, aqui na cidade de Itaém, coronel regional, coronel Ney, né? Ele é um evangelista, um levita, está juntando todos nós, já tivemos junto. Assim, eu sou capelão desde 2005, né?
E eu tive a indicação militar para me continuar e a tenente. Eu tive, mas assim, eu não abri mão do chamado do trabalho. Sim. Né? Então, assim, se reuniu esses dias, para a glória de Deus, aqui na nossa cidade, capelães de toda a Baixada Santista. Glória a Deus. Tivemos o privilégio de receber pastor Natalino, pastores de São Vicente, Bugel da Banda Semelhança. Sim. Bugelzão cantou aí. E foi muito lindo. Então, assim, isso aqui é resposta de oração. Amém. Um destravar. Nós estamos destravando e a gente está recebendo. Hoje, com certeza, todos os militares que participaram da Força Tarefa na Missão Alfa saíram chocados. Saíram tristes, saíram chorando, saíram desconsolados de ver, entendeu? Vamos se dizer, naquele momento, o despreparo do nosso representante do poder público. Sim. Que era uma força que podia sentar, amenizar, sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Posso te fazer uma pergunta? Se for um mal na sua vida, foi um mal. Seria um mal para mim, seria um mal para qualquer pessoa. Foi um mal, é uma mancha. Sim. Quem não te conhece, quem te conhece de ouvir falar, um dia vai ver isso como uma mancha na sua vida. Mas isso é o mal que veio para bem? Veio para bem. Veio para bem. Sabe por quê? Assim, uma das maiores curas que Jesus Deus nos ensinou através, foi que a primeira atitude que eu falei, a primeira atitude, Jesus, quando olhou os homens que os maltrataram, ele teve a capacidade de falar assim: Pai, perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Quer dizer, perdoa porque eles não têm noção. Sim. Ó, eu falo isso muito diante das pessoas. O bandido não quer ser bandido. Não. Mas o sistema faz ele bandido. Sim. O político, existe o mau caráter, existe o manipulador, existe. Mas todo mundo tem uma consciência. Não tem jeito, a consciência cobra todo mundo. O político, ele não quer ser um corrupto. Ele entra lutando contra a corrupção. Mas quando chega lá dentro, se ele não tiver uma direção divina, ele perde os seus princípios e acaba se perdendo. Sim. O policial, meu irmão, que faz uma prova, ele não quer ser um mau policial. Ele não quer. Mas o sistema força o policial, tá com uma pistola e o bandido tá com um fuzil e às vezes eles entram em alguns lugares e o salário do policial é tão desqualificado. Né? É injusto. Os professores... Não é nem desqualificado, é injusto. Hoje a gente tá vendo aí cerca do estudo, 90% do estudo estão com raiva do governo atual, estão querendo o governo passado de volta. Poxa, não sabe que faz 30 anos que o nosso país afundou a educação, 30 anos. Para mim, um professor hoje, começando pela educação e depois toda a rede da educação, os professores, eles não tinham que ganhar menos que um vereador. Não, de jeito nenhum. Porque eles educam os nossos filhos, eles formam a nossa geração. Eu acho que na realidade o vereador tinha que ganhar bem menos. Então, se o senhor hoje é pastor porque o senhor teve um professor, se hoje sou porque eu tive um professor. Se o vereador chega a ser vereador, porque um professor ensinou ele. Sim, com certeza. Se o político chega, porque assim, bons e maus, né? Vamos lá. Pastor, se você quer conhecer um pouco mais da Missão Alfa, procura no Facebook. Você vai achar lá a Missão Alfa. Carlos Fonseca, né? Carlos Alberto da Fonseca. Carlos Alberto da Fonseca. Carlos tá Alberto lá no 2. Facebook também. Carlos Alberto 2. Você vai conhecer tudo isso daí. Mas, pastor, quantos dias preso? Graças a Deus, 2 dias preso. 2 dias. Transferido aqui para a comarca. Da comarca, retornei para audiência de custódia. Hoje, ganho de causa. Ganho de causa. Caso arquivado. Lisura, caso arquivado. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Bom, é do conhecimento dos irmãos que eu sou candidato a deputado estadual na região, né? E a gente temos a maior bandeira social hoje e temos conhecimento de causa e sabemos aquilo que nós estamos trabalhando, Sim. né, pastorzão? Não só nós, como tem mais de 63 instituições conosco, só no projeto Missão Alfa passou mais de 10 mil famílias. E nós estamos aí todo mundo unido na mesma fé. E eu fui tirar uma certidão, simplesmente. Toda vez que eu entro no fora da nossa cidade, eu tenho que assinar. Mensalmente eu tenho que assinar, porque eu assinava. Certo. Eu saí na custódia, entendeu? Mas eu paguei fiança para sair. E toda vez que eu ia lá assinar, sempre uma gracinha, porque é um pastor assinando. É um pastor, é isso aí. É um pastor assinando, aí sempre ouvindo uma gracinha, sempre alguém falando alguma coisa. E o que acontece? Eu fui assinar normal, fui tirar lá, assinar e pegar uma certidão judicial para as eleições. Quando chega lá, o homem pegou meu papel, olhou para mim, e falou assim: o senhor tem advogado? Eu falei assim: tenho. Então aciona seu advogado. Por quê? Para o senhor retirar aqui o depósito que o senhor fez, porque o ministro Luiz Fux
juntamente com o juiz em exercício Guilherme da cidade, né, arquivou todo o processo contra o pastor Carlinho, que assumiu uma bomba. Que bomba é essa, para quem não sabe? Foi, no meio do caminho, foi extraviada algumas receitas médicas. Somente isso, só que a gente tinha original. As cópias foram extraviadas, mas as originais a gente apresentou. E medicação controlada, ela é considerada artigo 33, tráfico de droga. Então, por isso que eu fui enquadrado no tráfico. Então, quem pensou que o senhor foi preso porque estava vendendo droga para os pacientes, quebrou a cara. Quebrou a cara. Não tinha nada de crack, de cocaína, de nada. Era uma questão de medicação, que também é droga, Claro, a gente sabe disso. claro. Mas tinha todo o controle sobre ela. Então, que isso fique claro para você, que você pode... Porque, assim, às vezes você pega aí a carroça andando e você nem sabe de onde ela veio, para onde ela vai, e você começa a formar um monte de opinião, falar da vida das pessoas. Então, desde quando eu conversei com o pastor, eu já sabia disso. Sim. Mas o pastor não é um traficante. Claro. Não é um pastor traficante. E outra, qual é o nosso procedimento? Perdão, por quê? Perdoa eles, Pai. Sim, com certeza. Porque no coração da gente, qual é o coração da população? Me prejudicou, vou prejudicar também. Quer dizer, me botou na cadeia, então agora eu vou acionar. Vou acionar o Estado, vou lutar. Vou pagar na mesma moeda, né? Não vou pagar na mesma moeda. Esse processo, eu quero louvar a Deus, porque esse processo gerou bênção na nossa vida. Para quem pensa que isso... Não, gerou... Eu ganhei muita vida para Jesus dentro do sistema. Sim. Eu preguei muito o evangelho para as pessoas sair. O testemunho continuou de pé, continuo com a minha cabeça erguida, pai de família. E no tempo certo foi determinado. A gente não podia ficar apertando que acontecesse. Advogado, o meu advogado, que é o Dr. Carlos Ribeiro, né? Nem ele ficou sabendo pela minha boca, ficou tão feliz, tão contente. Por quê? Porque o Senhor Deus nos advogou diante do ministro Glória a Deus. Fux. Que bom. Parabéns a esses homens feliz por isso. Que são homens assim, agora, que precisam estar do nosso lado, que a gente precisa estar do lado deles. Certeza. Porque eu tenho certeza que eles têm mecanismo para esse tempo, essa necessidade. E até mesmo ajudar a gente, que a gente precisa tanto disso. Nós já estamos aqui caminhando para o final. O que eu queria te pedir tem uma mensagem nesse vídeo, uma mensagem, acima de tudo, de amor. O amor de Deus por nossas vidas. Você vê que uma pessoa que se tornou um resgatador, primeiro foi resgatado, Sim. Primeiro acontece na gente, para depois a gente transmitir isso para outras pessoas. Então tem uma mensagem, mas que você possa compartilhar esse vídeo, enviar para o máximo de pessoas que você puder, compartilhar com quem está perdido, com quem está na droga, porque... A pergunta que eu faço agora, você está enxergando a luta do pastor, eu sei a luta que eu passo, mas por que o senhor não para? Se tem essa perseguição, se tem essa luta, se tem essa adversidade, se tem a falsa acusação, por que não para? Porque assim, pastor, a gente chora de manhã pedindo a Deus para que seja mais um dia segundo a vontade dele. Mais um dia. E não é aquela oração da segurança, da proteção que todo cristão comum faz. Mas a gente está orando, Senhor, eu tenho 50 bocas para comer hoje. Senhor, eu tenho o aluguel da casa que não vence. Não é um sopão, né, pastor? Não é um sopão, não, pastor. Não é, pastor. Não é um sopão. É 12 quilos de arroz, é 10 quilos de arroz, sabe? Diariamente. São aproximadamente, só aqui na De Volta à Vida, como na Missão Alfa, mais de 200 refeições por dia. Vocês entendem o que é café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e um chazinho quando tem que dar uma aliviada? Com tudo isso, pastor, por que o senhor não abriu mão desses caras? Por que o senhor não desistiu deles? Isso aí, o amor, rapaz, a gratidão primeiro a Deus, assim, porque assim, Deus me resgatou sem saber quem eu era, Sim. Não quis saber, quem me deu vida, quem me deu nome, quem me deu uma família maravilhosa, uma mulher linda. A nova oportunidade. Filhos, nova oportunidade. Hoje eu sou pastor, sou metalúrgico, sou aposentado, tenho 2 faculdades, né? Estou concluindo aí uma gestão pública para a glória de Deus, né? Eu não tinha nada. Tenho residência própria, minha esposa é psicopedagoga, é professora, concursada, né? Eu tenho uma filha só que está terminando... Um abraço para ela também, porque não é fácil ser esposa de pastor de casa de recuperação. Meus irmãos, não é fácil. E olha para nós. Irmãos, nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos. Como? Eu falo, toda vez que eu prego em algum lugar, eu falo assim, eu errei mais servindo a Deus do que no mundo, porque no mundo a gente estava no erro. E quando a gente está caminhando, tentando acertar e a gente erra,
A gente falha. No mundo a gente não tinha padrão, né? Não tinha padrão. E aí agora no reino a gente tem um padrão que mostra, ó, aqui você falhou. Aqui você falou. E esse padrão cobra nós. Não fica pensando que a gente erra e fala, pô, não, nos cobramos, chegamos, procuramos pessoas, entendeu? Temos cobertura sobre a nossa vida. Porque uma das coisas mais importantes que o homem tem que ter, ninguém caminha sozinho nessa vida. Ninguém caminha. É necessário ter uma cobertura, é necessário ter pessoas que cubram a nossa vida em oração. O amor é o fundamento, da continuidade. O amor é o fundamento. Pastor, estamos chegando aqui no final. Maravilha, maravilha. Eu sei que eu estou muito abençoado, estou edificado, eu tenho uma jornada. Sim. Poxa, pequenininha ainda perto da sua, eu tenho muita coisa para fazer, tenho muito que aprender, mas sei que o senhor está agora tomando um novo rumo. O senhor já até falou aqui que o senhor é um pré-candidato. Não, eu sou candidato, né? Já não é mais pré, agora já podemos dizer que é. E o senhor vem para deputado estadual, claro, né, aqui por São Paulo. Sim. E a gente sabe que tem lideranças, várias lideranças cristãs, evangélicas, lideranças da comunidade, sociais, sim, que estão apoiando o senhor. E como, pastor, como que o senhor traz hoje essa mensagem? Porque assim, mesmo sendo um gestor público, uma pessoa, um deputado, eu sei que o senhor não vai conseguir abrir mão do que Deus plantou aí. É impossível. Então, assim, como consolidar, conciliar essas duas coisas e qual é o bem que vai acontecer a partir, né, do pastor Carlinhos passar a ser o deputado estadual Carlos Alberto da Fonseca? Uma das coisas mais importantes que a gente, tendo essa riqueza, essa oportunidade de sentarmos numa cadeira, é que nós vamos estar presente todos os dias, cada dia numa comunidade terapêutica, cada dia num companheiro, sim, cada dia, entendeu? Ajudando, trazendo mecanismo, preparando leis, ajudando aos técnicos, porque assim, as pessoas estudam, elas até se formam, elas têm vontade de cuidar da vida, mas assim, o Espírito Santo, meu irmão, eu quero falar isso para a saúde e para a educação. Nós estamos à disposição de vocês. Eu quero falar para toda a promotoria e o juiz do nosso estado de São Paulo. Nós estamos à disposição. Nós estamos aqui, nós temos um mecanismo, o pastor Haroldo tem, nós temos um mecanismo de acabar com aquela Cracolândia. O Senhor nos deu o projeto. Está na nossa mão. A gente precisa o quê? Chegarmos até lá. A gente precisa de pessoas que sonhem com a gente, que acreditem conosco. Nós somos a maior bandeira social. Nós somos incompreendidos, mas assim, nós estamos à disposição da nossa região, da nossa cidade. Nós estamos em 50 cidades, pastor. Sim. Glória a Deus. Estamos em 50 cidades. Em 50 cidades as pessoas estão acreditando nessa bandeira. Por quê? Porque tem muita vida para ser resgatado, tem muita família que não tem condições, tem muitas pessoas que não têm, então nós temos que preparar. Existe hoje um mecanismo, existe uma lei, existe a lei 10.000 que o presidente sancionou, existe. Existe muitas casas sérias demais, existe algumas casas duvidosas? Também. Existe, também. A gente já disse isso aqui, né? Tem já o lado bom e o lado ruim todas. Tem o lado bom e o lado ruim. E o que acontece? A gente quer mostrar, meus irmãos, para o povo que através de quem nos resgatou, é possível resgatar a tua vida também. Nós não podemos fugir do nosso princípio. Pelo contrário, Deus nos chamou para governar desde o começo. Desde o começo do Éder, eu vi o pastor aqui no podcast com os meninos, Deus nos chamou para governar. Mas não é para governar para pisar em ninguém, não é para governar para ser melhor do que ninguém. Deus não nos chamou para santificar para ser maior do que ninguém. Deus nos chamou para santificar para ser melhor para alguém, para servir melhor. Nós estamos aqui para servir a nossa região metropolitana, a nossa Baixada Santista, o nosso interior, o Vale do Ribeira. Nós estamos aqui para atender, meu irmão, o Vale do Paraíba. Nós estamos aqui para atender o Planalto, o ABC. Nós estamos aqui para atender o interior. Tem muitos parceiros no interior, viu? Sim. Que vai chegar lá. Então nós estamos à disposição. Temos força. Eu acho que, se eu olhar para você, nós estamos que nem Josué e Caleb. Porque assim, primeira coisa, aprendi a amar muito a tua vida. Aprendi muito com você. Você é um amigo, já não é de agora. Sim. É de muitos anos. Toda referência sua aqui no estado de São Paulo, ela é muito importante. Todas as pessoas que passaram na sua mão foram dignificadas. Tem bastante gente. Foram levados. Você é um construtor, nós somos construtores de pessoas nobres. Nós estamos construindo vida de pessoas através da palavra. Estamos levando eles à nobreza. Não é a nobreza porque são de famílias nobres. Não, é a nobreza porque a família, a palavra nos enobrece. A palavra enobrece o homem, leva a mente do homem a uma cura, porque o homem inteligente, curado, meu irmão. Olha, pastor, eu até aproveito esse gancho aqui para falar algo que aconteceu comigo. Eu fiquei 15 anos nas drogas,
pastor falou que tem solução para Cracolândia. Se você não sabe, eu passei lá. Eu fiquei um tempo, peguei o trem em Mauá, desci na Luz e fiquei lá. E depois de 3 anos na casa de recuperação, eu casei. Casei com a Carla e tal. Alugamos uma casinha, 2 cômodos. A vida começa simples para todo mundo e a gente foi muito simples. E um dia, pastor, eu tô saindo para ir para casa de recuperação trabalhar. Peguei a motinha, a bizinha, tô saindo para ir trabalhar. E quando chegou, pastor, no portão tinha uma conta de luz. Era uma simples conta de luz, pastor. Quando eu abri a conta de luz assim, aí tinha lá o valor, tal, não sei o quê. Pastor, eu fiquei emocionado, eu comecei a chorar. Oh, meu pai. E eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Importância das coisas. E eu fui voltando para dentro de casa. Lembrando aí, de tudo, restaurando. Quando a Carla me viu chorando, ela, meu Deus, o que tá acontecendo com esse homem? Eu sou casada novo. Tava dentro da casa de recuperação. Chegou uma conta, ele tá chorando desse jeito. E eu pegava a conta de luz e eu fazia assim, ó, pra ela. E ela, o que que foi? O que que foi? Até o momento que eu consegui falar, tá no meu nome. Meu pai, glória a Deus. Tem um nome, né? Tem uma identidade. Sou alguém, quer dizer, sou um projeto. E quantos projetos nós não estamos fazendo de Jesus? Ô, meu irmão. Minha vida foi tão destruída, pastor, que eu cheguei ao ponto de não receber uma cobrança. Meu pai. Não chegava uma carta em casa. E assim, é uma reconstrução de vida. Hoje eu sou um pagador de impostos. Maravilha. Né? Hoje eu sou pago em PVA, pago IPTU, pago multa, pago luz, pago água. Paga demais, cara. Agora a gente paga até demais, viu? E detalhe. E essa reconstrução da vida, sabe? Eu te agradeço, pastor, obrigado, por tudo aquilo que o senhor já cuidou, das pessoas que o senhor já cuidou. Muito obrigado. Te agradeço porque sei, né? O senhor foi levantado muito antes de mim. Quando o senhor se converteu, eu estava me perdendo. Né? E aí o senhor veio para Jesus, trabalhou tanto. Não pare sua caminhada, continue. E que Deus te leve a esses lugares, sabe? Amém. Porque na minha vida não passou o Carlinhos. Sim. Na minha vida passou o Adilson. Na minha vida passou a Mauri. Na minha vida passou meu sogro Clélio. Na minha vida passou pastor Gilvaí, que o cara saía de Minas para me evangelizar em São Paulo. Ele cruzava a fronteira do estado, na época que meu pai decidiu mudar para o interior. Hoje eu tenho o pastor Antônio Carlos como meu pastor. Um homem de Deus, um amigo, né? Transito meu abraço a ele. Meu professor, meu pastor, temos uma comunhão muito grande. Né? O senhor até falou. Então, a gente tem pastor isso. Helena, mulher maravilhosa. Obrigado, Felipe, pastorzão, um homem de Deus, assim, né? Assim, a nossa história foi construída debaixo desses homens. Eu tive o pastor Paulo como meu pastor por 18 anos, embora o ministério não botou o coração no projeto, mas a gente ama, porque a nossa vida foi construída no Ministério de Santos. Se eu tô hoje debaixo da cobertura da Visão Celular, se hoje eu tenho um apóstolo, se tem pessoas em cima, é porque assim, a gente construiu uma história, né? Então eu louvo a Deus também pelo Ministério da Vida. Apóstolo Marcelo é top. Eu até brinquei aqui, eu fiz uma brincadeira, mas a gente sabe que tirando as igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, as outras, Universal, que são as neopentecostais, a Igreja de Santos, o Ministério de Santos, ela é mãe de todas as igrejas. E gerou pastores para todas as regiões. Se você pegar grandes igrejas hoje de Praia Grande, São Vicente, Santos, são frutos do trabalho que foi feito por esses homens. Maravilha. Aí, essas e mulheres. A gente somos gratos, né? Porque... Obrigado, senhor. Só isso. Pastor, tô honrado desse bate-papo, dessa ideia. Maravilha. Tô feliz. Que Deus possa te abençoar. Pode. Que o senhor tá aí, ó. Para você que não crê. E outra, não só porque... Para agradecer também, porque essa vitória foi de todos vocês. Muita gente orou, né? Muita gente orou, muita gente no pediu. dia que eu fui preso, mais de 8 mil pessoas entrou em contato com a gente. Então, assim, todos vocês, essa vitória é nossa. Em nome de Jesus, viu? Que Deus te leve, faça o senhor sentar na cadeira que o senhor tiver que sentar, que as portas sejam abertas, que o senhor nunca viva nada que não seja a vontade de Deus. Claro. Que sempre seja a vontade de Deus. Né? E o que precisar de mim, de volta à vida, né? O senhor tem aí a minha família à sua disposição. Preciso. A gente tá junto. De todo mundo. Tá bom, pastor? Tá bom. Preciso. Obrigado, tá? Glória a Deus. Tamo junto, sucesso aí. E você já sabe, esse ano a gente tem, né, eleição. Isso. Outubro. Pastor Carlos aí não é mais pré-candidato, hoje é um... Posso falar? Candidato ficha limpa. Ficha limpa, limpa. Né? Pouca coisa rara hoje no nosso país, mas tá aí.
né? Bandeira social 100%. Se você 100%. entende esse propósito, essa chamada, vai lá, faça a sua parte, né? Que você possa colaborar com as coisas que são abençoadoras para as pessoas que precisam. Sim, tá claro. bom? Fica aí no nosso canal, a gente tem uma série de programação. Entra lá na página da Missão Alfa, né? Procura o perfil do pastor Carlos Alberto da Fonseca. Eu não tenho dúvida que você vai ser abençoado. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Você que está sempre com a gente, sempre conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida e te faço um pedido. Essa mensagem de hoje ela tem um tom diferente. Não é só um ensino bíblico, não é só uma conversa, um bate-papo. Tem uma mensagem profética, tem algo de Deus aqui que eu acho que precisa alcançar outras pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Pastor, tem um recado aí no final? Deus abençoe. Hoje nós vamos estar lá no pastor Iranildo, ali na Fonte de Água Viva, aqui no Suarão, né? Encerrando a campanha dele maravilhosa e você é o nosso convidado. Fonte da Água Viva. Valeu? Valeu. Deus abençoe, Deus abençoe pastor. em nome de Jesus. Paz, Deus abençoe. Tchau.